Porque estão inventando o evangelho da prosperidade que não existe. O evangelho que está na Bíblia é o evangelho da cruz, é o evangelho da salvação, é o evangelho da renúncia, é o evangelho do arrependimento. É esse o evangelho que eu encontro dentro da Bíblia. Quer ser próspero? Seja obediente. Quer ser próspero? Viva uma vida de prática da palavra de Deus. Se você fizer isso, as bênçãos vão correr atrás de você, e não você correr atrás das bênçãos. Irmãos, eu não preciso fazer uma oferta de sacrifício aqui na igreja para ser abençoado. O que eu preciso é ser obediente. O que eu preciso é ser fiel. O que eu preciso é ser praticante da palavra de Deus. Isso sim. Mas eu não preciso fazer uma oferta de sacrifício. Por quê? Porque Jesus já fez todo o sacrifício lá na cruz. A Bíblia diz assim: obediência quero e não sacrifício. Não tenho nada contra igrejas que fazem isso. Respeito. Cada um segue a igreja que quiser, e o pastor prega aquilo que ele quiser na igreja. Mas não é isso que está na Bíblia. Nós pregamos o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que o pastor não pode ser cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. Já viram um pastor e uma pastora fazendo contenda no meio da igreja? Fazendo briga no meio da igreja? Fazendo obreiros brigarem, irmãos brigarem, fazendo fuxico? Não contencioso. Se alguém falar para você: pastor, eu vim aqui para a gente discutir sobre algo. Não, aqui não tem discussão. Eu vim aqui para pregar para você. Porque eu não sou contencioso. Até para a gente pregar o evangelho, tem que tomar cuidado para não ser contencioso. Não adianta você pregar o evangelho para quem não quer escutar a Bíblia, para quem não conhece a Bíblia, para quem não quer nada com a Bíblia. Não adianta você pregar o evangelho para uma pessoa que tem a visão fechada em costumes, normas, usos e costumes. Nós temos que respeitar a igreja que a pessoa segue, como ela segue, mas não adianta contender com ela. Não contencioso. Nós estamos aqui para pregar paz, alegria, harmonia do evangelho, e não a contenda, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, nem na igreja. Que negócio é esse de cristão contencioso, que vive de contenda e briga em todo lugar que anda? Tem pessoa que em todo lugar que ela vai, no trabalho arruma confusão, na casa arruma confusão, na família arruma confusão. Que negócio é esse? Nem o cristão pode ser assim, quanto mais o pastor. Não contencioso, fugir das contendas, fugir das brigas, fugir das divisões. Não avarento. Não avarento. Deus, Ele não é contra você ter dinheiro. Deus não é contra você trabalhar para ganhar o teu salário. Deus não é contra você querer ser um empresário, um comerciante, em você querer subir na vida, em você prosperar. Deus não é contra isso, pelo contrário. Deus ajuda e abençoa quem trabalha. Mas o que não pode é o dinheiro ser o teu Senhor. A Bíblia diz que nós só temos dois deuses. E um deles é Mamon. São as riquezas. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. A Bíblia fala que um dos deuses que faz com que a gente não seja fiel a Deus é Mamon, as riquezas. E Jesus recebeu uma proposta de Satanás: todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Tem igreja que faz proposta dessa para o crente.
terra te darei se você prostrado me adorares. Essa foi uma proposta de Satanás para Jesus. Não avarento. Você pode trabalhar, você pode ter o teu dinheiro, você pode ser econômico, você pode ser um bom administrador. Porque Jesus, quando fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos, depois que uma multidão de 5.000 pessoas comeu. E Jesus falou: guarde os 12 cestos de pães. Jesus ali deu uma aula de economia, porque eles poderiam comer aquele pão mais tarde. O que a gente não pode é ser avarento. Você ser uma pessoa econômica pode ser, mas não avarento. Aquela pessoa que economiza na comida, economiza nas coisas que têm prioridade dentro de casa. A avareza é pecado. A Bíblia diz que a avareza é pecado. Então, o pastor não pode ser avarento. E que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Governe bem seu casamento, governe bem seus filhos, governe bem o seu dia a dia, governe bem suas finanças. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Filho de pastor não é pastorzinho. O pastor tem a obrigação de ensinar seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Mas se o filho não quer andar, o pastor não tem culpa. Porque aí é rebeldia do filho, é desobediência do filho. E o pastor não pode pagar por uma escolha que é do filho, uma escolha que é da filha. Deus vai cobrar do pastor se ele ensinou. Deus vai cobrar do pastor se ele mostrou qual é o caminho em que o filho deve andar, em que a filha deve andar. Agora, se o filho não quer isso para a vida dele, se a filha não quer isso para a vida dele, o pastor não tem responsabilidade sobre isso. O pastor só tem que continuar amando e receber esse filho assim como o pai recebeu o filho pródigo, de braços abertos. Toda vez que o filho precisar, toda vez que a filha precisar, o pai está ali recebendo de braços abertos. Mas sabendo que filho de pastor não é pastorzinho. Ele pode sim errar, e a igreja não pode condenar o pastor pelos erros dos seus filhos. Uma igreja não pode condenar o pastor pelos erros da esposa, pelos erros do esposo, porque o pastor não tem culpa se a esposa adultera, se o esposo adultera. Foi a pessoa que escolheu o adultério. E uma igreja não pode condenar um pastor e uma pastora por uma coisa que ele não tem culpa, que partiu da outra pessoa. A igreja precisa saber dividir isso. Que o pastor, ele ensina, o pastor, ele exorta, o pastor mostra o caminho, mas nem todas as pessoas querem seguir o que o pastor ensina e o que ele exorta e os caminhos por onde ele faz com que a ovelha ou a sua família deve andar. A igreja precisa dividir esse tipo de coisa e não julgar o pastor pelos erros de esposa, pelos erros de esposo e pelos erros dos filhos. Por isso que a Bíblia fala que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ou seja, tratando seus filhos com amor. Porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Quando nós levantamos um pastor aqui, esse aqui é um casal. Eu conheço a vida deles. Mas quando nós levantamos um pastor, aonde a sua esposa não é pastora, aonde a sua esposa não é obreira, nós primeiro vamos consultar a esposa como é o pastor dentro
pai como quer ele como marido. A esposa vai dar uma carta para nós escrita de como é o seu esposo, como é esse futuro pastor como marido e como pai. E ela vai dar o aval da vida desse pastor. Porque é a esposa quem conhece o marido. Até agora a gente não precisou fazer isso. Mas se precisar, nós vamos fazer. Nós vamos chamar a esposa e falar: o teu marido só vai ser levantado pastor a partir do momento que você falar para nós, com verdade, que tipo de pai que ele é dentro de casa e que tipo de marido que ele é dentro de casa. Porque se ele não for um bom pai, não for um bom marido, não for uma boa pessoa diante dos vizinhos, diante da família, então essa pessoa não está preparada para ser pastor na igreja. Ela tem que ter o aval da sua família para então pastorear a igreja. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que se enche obedecendo, se não caia na condenação do diabo. Você viu qual que é o nosso inimigo? Você viu quem que nos condena? Não é o irmão nem a irmã da igreja, não é o obreiro, é o diabo. Mas o diabo usa o irmão e usa a irmã. O pastor me deu um exemplo bem fácil. Eva foi enganada pelo diabo. E Adão foi enganado por Eva e pelo diabo. O diabo usou Eva para enganar Adão. E Adão obedeceu Eva e desobedeceu a Deus. Porque nesse momento Adão tinha que ser sacerdote. Se você comeu do fruto, Eva, eu não vou comer. Eu não vou comer. Você comeu, eu não como, porque eu obedeço a Deus. Mas não, Adão preferiu escutar Eva, obedecer Eva e desobedecer a Deus. Não, neófito, uma pessoa sem experiência. Jamais podemos colocar para ser pastor ou pastora de uma igreja uma pessoa sem experiência. Uma pessoa que não tem experiência, que não tem vivência. Porque como que você vai curar um doente se você está doente? Só pode curar um doente quem está sarado. Se o pastor não está sarado, se a pastora não está sarada, não está preparado para curar um doente. Não, neófito, sem experiência. Tem que ser uma pessoa totalmente preparada, experiente. Experiente com família, experiente com administração financeira, experiente em relacionamentos, experiente em apacentar ovelhas. Um pastor que não está preparado para pregar para 2 ou 3 pessoas. Um pastor que não está preparado para ir numa casa pregar para uma família, não está preparado para pregar no púlpito. Primeiro ele prega numa casa, primeiro ele faz visita, primeiro ele prega para uma pessoa só, se precisar, e então ele está preparado para pregar para uma igreja. Ele começa lá dentro da casa. É por isso que nós temos células. E é por isso que nós discipulamos os nossos pastores em trabalhar nas células. Porque se ele aprendeu a pregar a palavra de Deus dentro de uma casa para poucas pessoas, então ele tem condições de estar pregando no púlpito para uma grande multidão na igreja. Não, neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Nossa, como a tua pregação foi bonita, pastor. Que pregação, hein? E aquele orgulho sobe no coração do pastor. Ele se acha melhor que os outros. Você acha que ele acha melhor do que aquele irmão, do que aquela irmã. Acha que só ele tem que pregar. E ainda acha que todo mundo que prega não prega como ele e que a pregação não foi boa.
ensoberbecendo-se. Uma pessoa que não tem experiência, ela não pode nem receber um elogio, senão ela se ensoberbece, deixa o orgulho entrar dentro dela. E o que a Bíblia diz? Vai cair na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O que você prega dentro da igreja, você tem que pregar lá fora. O que você faz dentro da igreja, você tem que fazer lá fora. Porque como que você vai ter um bom testemunho de pastor e pastora, se você só é bom pastor dentro da igreja? Testemunho do que estão de fora, bom testemunho da esposa, bom testemunho dos filhos, bom testemunho da família. Um pastor tem que ter bom testemunho, porque através do bom testemunho é que outras ovelhas virão para a igreja, que outras ovelhas procurarão o pastor, procurarão ajuda, porque ele teve um bom testemunho. Olha, pode procurar aquele pastor, porque se você precisar de ajuda, ele está pronto para te ajudar. Ele não mede esforços para te ajudar, ele não mede esforços para te visitar, ele não mede esforços nem de dia, nem de noite, nem de madrugada para ajudar uma ovelha. Bom testemunho. Se você tiver bom testemunho, saiba que você vai ser bendito. Bendito é uma pessoa que todas as pessoas falam bem de você. Maldito, todas as pessoas falam mal de você. O que as pessoas estão falando de você? Tome cuidado com o seu testemunho. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com as suas ações. Tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com os seus maus hábitos. Porque você é um pastor, porque você é uma pastora, porque você é um obreiro da casa do Senhor, e você tem que ter bom testemunho. Como que você vai ter bom testemunho saindo palavras torpes da tua boca? Como que vai ter um bom testemunho? O pastor falou aquela palavra? A pastora falou aquele palavrão? Bom testemunho do que estão de fora. Tomar cuidado com as suas palavras, tomar cuidado com as suas atitudes, tomar cuidado com o seu comportamento, porque as pessoas te observam. Porque a palavra pastora é uma palavra forte, que tanto pode trazer uma pessoa para perto de Deus, como pode levar uma pessoa para longe de Deus. O teu testemunho, você tanto traz para perto de Deus, como manda para longe de Deus. E um pastor não vai dar conta das ovelhas que saem da igreja por livre e espontânea vontade, mas o pastor vai dar conta das ovelhas que saíram da igreja por causa do mau testemunho dele. Desse ele vai dar conta. Do sangue dessa ovelha o pastor vai dar conta, porque foi através do mau testemunho desse pastor que a ovelha saiu da igreja. Esse pastor vai dar conta. Se essa igreja estiver no mundo, se essa ovelha estiver no mundo, se estiver desviada, se estiver fora da igreja, se estiver fora dos caminhos do Senhor, por causa do mau testemunho de um pastor. Irmãos, eu tenho pessoas que me seguem há 20 anos. Pastor José João está comigo há 20 anos. Missionária Rose está comigo há uns 25 anos. Vocês acham, irmãos, que esses irmãos estariam comigo se eles não tivessem confiança em mim? Eles só estão aqui na igreja porque eu nunca quebrei a confiança que eles têm em mim. Confiança! Quando você quebra a confiança, você perde um amigo.
Quando você quebra a confiança, você perde um marido, você perde uma esposa. Quando você perde a confiança, as pessoas não querem mais estar do teu lado, porque não confiam mais em você. Se você não pode nem perder a confiança dentro do teu casamento, se você não pode nem perder a confiança com teus filhos, com as tuas filhas, com a tua parentela, quanto mais você deve perder a confiança dentro da igreja, com as ovelhas da igreja. Você consegue ver que você está tendo um grande ministério quando você tem ovelhas antigas no teu ministério. Pastora Jaqueline, 5 anos. Evangelista Maria, 20 anos. A maioria das pessoas que estão aqui nessa igreja, mais de 5 anos. E eu faço de tudo para não perder a confiança deles. Porque como que eu posso, como que vai ficar, se eu souber que uma pessoa que me segue há 20 anos, eu quebrei a confiança dessa pessoa e essa pessoa não está mais na igreja. Eu tirei 20 anos da vida dessa pessoa, estando do meu lado, confiando em mim. E porque eu não tive um bom testemunho, e porque eu não vigiei a minha vida, eu joguei 20 anos da vida daquela pessoa fora. Um pastor tem que pensar muito nisso, nessa confiança que ele tem que dar à ovelha, que as ovelhas têm nele, antes de cair no pecado. Antes de fazer alguma coisa que venha trazer um escândalo para a igreja. Tomar muito cuidado com isso. E para encerrar, depois dessas 20 responsabilidades que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, eu quero encerrar falando o que Deus diz para os pastores. Deus falou isso aqui. Ezequiel 31, do versículo 1 ao versículo 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, e nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas forem entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos desmandarei